Essa palestra ela foi retirada do Guia Anônima Conference, um evento do Guia Anônima que aconteceu no dia 17 de junho de 2023. Então, o que você vai assistir agora é uma palestra que foi apresentada no nosso evento ao vivo, só que, é claro, cortada para um formato de vídeo. Então, fique aí com a palestra e aqui na descrição você vai encontrar todas as informações referentes ao palestrante. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo no seu grupo de estudos. Aproveite! Então, gente, para quem não conhece, eu sou o William, né? Eu trabalho com desenvolvimento Python há alguns anos já. Eu vou estar mostrando para vocês ah, hoje crawler com Python, né? Raspagem de dados. Isso é muito utilizado hoje para montar um pool de dados para fazer data science, enfim. Até mesmo para raspagem de dados, né? Às vezes você quer, não sei, entrar em algum site, buscar alguma informação com frequência, então você pode fazer um botzinho para isso, inserir isso no Macron e tudo mais. Então, bom, vamos lá. Eu fiz uns slides bem cachorro aqui, só para dizer que tem alguma coisa na tela, para não falar, para não ficar falando aqui sem mostrar nada, né? Até foi desenvolvido dentro de uma dessas ferramentas de IA aí que fazem um péssimo trabalho, enfim. Bom, eu vou apresentar o que é web scraping, eu vou mostrar bibliotecas, uma introdução de algumas ferramentas, e aí eu vou codificar com vocês em uma dessas ferramentas que eu acho a mais comum, não comum, assim, a mais fácil hoje em dia de se resolver os problemas com ela. É a nossa bala de prata, no caso, né? E aí eu vou explicar para vocês as diferenças e tudo mais, tá? Vamos lá. Web scraping, né, como eu comentei, é uma raspagem de dados em que você varre todo o HTML de uma página para você encontrar os dados que você precisa. Então, você faz uma requisição lá no site, ou então você emula um navegador para fazer a interação com o site, para conseguir essas informações, tá? E para traduzir isso para CSV, JSON, salvar num bucket, enviar para uma API, enfim, existem N funcionalidades que você pode fazer, né? Vamos lá. Próximo slide. Tá. Existem N bibliotecas que vocês podem usar para isso. Algumas estão aqui, algumas não estão. Eu vou falar de cada uma delas separadamente, mas no geral, assim, as bibliotecas elas são a Beautiful Sup, que eu julgaria como a mais fácil assim de trabalhar arquivos HTML. Tem a Scrap também, que é uma das mais completas. Tem o Selenium, que inicialmente foi criado como uma ferramenta de testes, né? Mas que a gente pode utilizar também para raspagem de dados. Existe o Playwright, que é o que ultimamente eu estou usando, que eu diria que é a bala de prata para esse tipo de situação, que você não precisa se preocupar com mais nada. E eu acho que são essas. E o LXML, que não vai estar nessa apresentação, mas que faz a mesma coisa que o Beautiful Soup, mas ele é menos Magic Tool, assim. Então, o Beautiful Soup ele tem umas facilidades que o LXML não tem. Então, o LXML você precisa entender mais do que você está fazendo para utilizar, diferente do Beautiful Soup. Né? Eu comentei já como é que funciona o Beautiful Soup, né? Ele é basicamente um parseador de HTML, então ele transforma todas as tags em componentes, você consegue executar XPath dentro desses caras para trazer os dados que você precisa. É algo bem, bem tranquilo de se usar. Ele trabalha juntamente com uma biblioteca de requisições, pode ser a Requests ou qualquer outra que você gostar de utilizar, né, para esse tipo de ação. Normalmente eu utilizo a Requests, né, a biblioteca acho que mais simples de usar para fazer requisições HTML.
Você faz uma requisição no site, ele vai te retornar request, né? O status e tudo mais. Se o status for 200, você pode passar o content, né, da requisição pro Beautiful Sup. Ele vai parsear esses caras, transformar em objetos, que você pode acessar esses componentes, buscar href, buscar class ID, N coisas que você pode fazer com essa biblioteca, mas ela não manipula página. Então você tem que saber bem aonde mexer e quais casos usar, né? Porque, enfim. Vamos lá. Scrap, que eu diria que é a biblioteca mais poderosa, assim, mais forte de se utilizar para raspagem de dados, porque ela te dá uma vasta gama de opções para trabalhar com ela. Eu não me lembro de ter utilizado ela. Normalmente eu uso mais a requests com LXML. Ou usava também o Selenium para casos que envolvem população de tela com JavaScript, né? Em que você precisa ter um navegador renderizando esses caras, sabe? Então, Scrap é muito boa. Pelo que a comunidade diz, eu não me recordo de ter utilizado ela. Tá? A gente vai para o Selenium também. Ele permite simular a interação humana com o site, então você consegue clicar nos botões, você consegue inserir texto input e tudo mais. Porque ela é uma ferramenta inicial de testes, mas você consegue acessar os componentes, né? Os botões, consegue acessar os atributos dele, então você pode utilizar de uma maneira bem fácil assim para fazer a raspagem de dados, né? O único problema que eu diria do Selenium é que ele não é muito noob friendly assim, porque tem umas configurações que são meio chatas assim. Você tem que achar o Chrome driver certo para a biblioteca certa, para o teu navegador certo, porque ele usa algumas coisas do navegador ali que está instalado na máquina, do Chrome que está instalado na máquina, para fazer algumas configurações. E acaba que, às vezes, a biblioteca, o Chrome e o WebDriver, eles estão em versões completamente diferentes. E aí é erro, e tipo, é uns erros bem toscos, assim, porque eles não te falam qual é o problema e como resolver. É um erro, tipo, erro na versão 98. E é isso. Se tu precisa subir versão, se tu precisa baixar a versão, ele não te fala. Basicamente isso. Ele não te fala. Ele só fala que o erro tá na versão. Um abraço pro gaiteiro. Mas assim, se comparado com outras ferramentas de raspagem de dados, cara, ele é muito bom, sabe? Porque ele te dá uma liberdade de mexer no WebDriver de um jeito que outras bibliotecas não dão, né? Que são bem fechadas, não dão. Mas isso custa utilização do usuário, né, cara? O usuário ele vai ter que entender mais do que ele está fazendo para poder ter acesso a essas ferramentas melhores que você pode fazer com Selenium, que, por exemplo, com Playwright não é possível. Uma delas é inserir, e aí tô falando coisas que vêm na minha cabeça, mas a última vez que eu mexi com Playwright ainda não era possível. É uma biblioteca bem nova, ela ainda está em evolução, pode ser que futuramente dê para fazer, mas eu não consegui, que era inserir tags de não cache, de não utilizar cache, de não, sabe, de forçar algumas funcionalidades do navegador que não tem na biblioteca, sabe? Tipo, é, é meio complicado, às vezes a gente precisa desses caras e não consegue. Enfim, o Selenium dá, mas é um pouco mais difícil de mexer, de fato. Vamos lá. Aqui é minha queridinha, né? Ultimamente está sendo a minha queridinha, é um Playwright. É, é, é uma biblioteca relativamente nova, né? Ela está no mercado e acho que uns 3 anos no máximo. Uns 2 anos, 3 anos. E isso para uma biblioteca é pouquíssimo tempo. É um baby. Mas ela traz uma grande vantagem que as outras não, que o Selenium, por exemplo, não tem, que é, cara, você não precisa baixar o WebDriver, sabe? Não precisa ir lá no site do Chrome, do Gecko Driver e baixar os caras.
nos navegadores. Ela simplesmente, você dá um playwright install, e esse cara vai instalar o navegador correto para ti. Cara, mamão com açúcar, velho. Você não precisa se preocupar com nada, você não precisa inserir o path do local do arquivo, você não precisa pré-configurar nada. Você só instala e usa. Perfeito. Melhor que isso, só se não precisasse dar o playwright install, sabe? Mas daí é pedir demais também. Ele não tem como saber qual navegador eu vou querer. Eu posso dar um playwright install, por exemplo, WebKit. Posso dar um playwright install Chromium, né? Ou posso simplesmente dar um playwright install e instalar todos. Aí vai de mim, sabe? De qual eu vou querer. Bom, e por que utilizar, não utilizar navegador para qualquer raspagem de dados, né? Cara, existem processos que você precisa economizar, sabe? Então, por exemplo, eu preciso fazer uma requisição no site X para buscar uma informação. Cara, eu vou subir um navegador inteiro, eu vou fazer requisição, vou subir uma biblioteca gigantesca. Se isso estiver em cloud, pode custar 10 vezes mais do que uma requisição simples, sabe? Não que isso seja muito, mas assim, em grande massa, é muito caro, sabe? Em vez de pagar tipo R$ 1.000, você vai pagar 10.000. Então, às vezes, fazer uma requisição simples com um Beautiful Sup ou um LXML talvez resolva o teu problema muito mais fácil do que é difícil, né? Um pouco mais difícil, mas monetariamente muito mais viável do que subir um ambiente inteiro para fazer uma requisição, né? E é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar quando vai se produzir, né? Um crawler e tal. Deixa eu ver como é que tá o horário. Ainda tem bastante tempo. Então, normalmente é isso que a gente tem que medir, né? Quando for escolher a ferramenta que a gente vai utilizar, né? Não se enganem, né? Porque o Requests, ele é uma biblioteca muito completa, né? Então você consegue manter sessão com esse cara. É um pouco mais difícil do que o Playwright, por exemplo, mas você consegue manter sessão, fazer login e tudo mais com esse cara, né? Com Requests. Mas se você depende de renderização do navegador, né? Depende de que um JavaScript rode para popular as tabelas, para popular um texto em um campo, em algum local assim. Infelizmente o Playwright é a melhor opção e aí vai custar um pouquinho mais caro. Né? E Code Time, né? Vamos rodar um pouco, mostrar um pouco disso funcionando para vocês. Quero ver se eu mostro também o site da biblioteca. Nossa, é uma documentação bem completinha. Vamos lá. Tirar a tela cheia aqui. Vamos no Alacrit. Eu vou criar um repositório dentro de Work, Personal, KD, não sei, Crawler. CD Crawler. Vamos abrir o Visual Studio Code aqui. Cara, vamos fazer o seguinte. Criar um main.py aqui, pra gente já saber que é um Python que vai rolar nesse cara. Eu vou subir um ambiente Poetry para não misturar as coisas dentro da minha env, né? Do Python padrão do meu trabalho e tudo mais com o Python desse crawler. Então vamos lá. Dá um poetry init. Tanto faz o que vai ser que vai ter aqui dentro. Só preciso do poetry. Vamos dar um... Cara, deixa eu pegar a colinha aqui. Eu nunca lembro qual é o nome do arquivo. O código do arquivo para pegar o path do poetry. Mas eu sempre tenho esse carinha em algum lugar.
Poetry shell. Dá dentro do shell para fazer isso? Aqui. Não posso dentro do shell. Estranho. Git não. Exit. Estranho. Aqui. Vamos lá, copiar esse cara. Eu vou alterar aqui o painel que eu estou usando. Colar esse carinha. Então, a partir do momento que eu importe playwright, ó, a partir do momento que eu rodar esse cara, eu vou estar rodando ele dentro da minha env, né? Do meu poetry. Tá, vamos lá. Então eu vou dar um poetry add. Poetry add, esqueci, ó. Playwright. Vou dar um poetry run playwright install para instalar os navegadores. Poetry shell. Estranho. Deixa eu fechar o ambiente aqui e abrir de novo, cara. Cara, eu testei isso ontem, velho. Ah, né? Tá. Vamos ver se por algum motivo ele já tá instalado. Tá. Vamos lá. From playwright .sync API import sync playwright. Vou criar uma funçãozinha que ela vai dizer para mim, ela vai gerar pages para mim, né? O Playwright ele tem N maneiras de você acessar uma página web, né? Seja criando context, seja criando uma page, seja abrindo direto o Playwright. Existem N maneiras de você fazer esse cara rodar, mas o que eu não faço normalmente é criar uma função, né? Tipo um def new page. Ele vai... Opa, fiz cagada aqui. Exit. New page, ele vai... e eu vou ter um browser, né? Ele vai receber sync playwright .start. Opa. Né? Aí com esse browser eu vou criar uma... Start o Playwright, depois com o Playwright eu chamo o Chromium. Tô dando uma olhada na colinha aqui, porque depois que eu faço essa função aqui eu não me preocupo mais com ela. Tá, eu gero um Playwright, depois do Playwright eu gero um Chromium Launcher. Beleza. Tá, aqui ó, Playwright. Tá. Aí eu gero um browser.
né? Aí eu vou ter um playwright.chromium launch, né? Aqui. Aí eu vou dar o headless false para a gente conseguir ver o navegador rodando, né? E aí aqui eu vou dar um return de page. Não vai ser um return de page, né? Vai ser um return de browser.newpage. Esse cara aqui. Então toda vez que eu chamar essa função, ele vai retornar para mim uma nova página que eu posso interagir com ela, né? Normalmente eu não faço tudo dentro do arquivo main. Eu gosto de separar as coisas, então eu jogo as funções do Playwright tudo para um arquivo específico do Playwright, jogo as funções que são de manipulação de dados tudo para um arquivo de manipulação de dados, então eu gosto de estruturar as coisas dessa forma, né? Eu chamo de tipo Playwright Toolkit e Data Toolkit, mas vamos lá. Eu vou deixar aqui, deixa eu botar isso aqui em tela cheia inclusive, para acho que fica um pouquinho melhor de ver, né? Vamos lá. Eu vou gerar uma nova página, né, cara? Então vou dar um page, eu vou dar um new page. E será que se eu fizer isso aqui eu já consigo visualizar a página aberta? Deixa eu ver, import time. Deixa eu dar um time sleep de uns 3 aqui. Só pra gente conseguir visualizar melhor desse cara. Ó, ele abriu, ficou 3 segundos e não fez nada, né? Só abriu o navegador. Então com o page, eu posso dar, por exemplo, um page.goto, passar um URL, vamos passar, sei lá, http, meu teclado tá precisando urgente de uma limpeza. https youtube.com rodando esse cara aqui. Ele já está acessando youtube.com. Então o que eu gosto de fazer, cara, normalmente, quando eu começo a trabalhar com esse cara, é fazer as interações dentro do próprio navegador, tá? Então o que eu faço? Eu insiro um input né, vazio aqui, vai levar a lugar nenhum, para eu conseguir fazer as interações que eu preciso. Depois eu venho aqui no navegador e dou um enter. No terminal e dou um enter, ele continua. Aí ele finaliza o navegador, né? Então, por exemplo, eu quero digitar ali no navegador, no YouTube, um texto, por exemplo. Então eu venho aqui, roda esse cara, né? Ele vai abrir e vai ficar esperando, aguardando aqui embaixo eu enviar alguma coisa, né? Dar um enter dentro do terminal. Enquanto eu não der o enter, ele não finaliza, tá? Então o que eu gosto de fazer é inspeciono a aba, né? E trabalho com XPath sempre. Então eu venho aqui no seletor de elemento, seleciono o input que eu quero. Aí ele aparece aqui no HTML, né? Botão direito, copiar XPath. Aí o que eu gosto de fazer também, eu dou sempre um Ctrl F, ele abre essa barra do find aqui, dentro do HTML, eu consigo colar XPath aqui dentro. Então, ó, ele está me dizendo que ele tem 3 XPaths com esse search. Então eu teria problemas na hora de buscar esse cara, tá vendo? Mas o que eu vou fazer? Eu vou nele, no elemento que eu quero mesmo, que é o input, né? Que é esse cara aqui. Eu vou copiar o XPath dele. E vou dar um barra input, talvez. Não rolou. Temos 3 IDs iguais. Parabéns, seu Google. Vamos lá. O que eu vou fazer então? Vou copiar o full XPath desse cara. O full XPath normalmente não tem erro, tá?
Porque ele busca o caminho exato, ele não tenta cortar caminho usando o ID, usando name, de nada. Ele simplesmente gera XPath aqui. Né? Eu posso buscar múltiplos elementos e fazer os tratamentos desses elementos, mas não vai ser agora, né? Para esse tipo de ação eu preciso que seja de fato um só. Então vamos lá. Vou dar um page.locator, né? O page locator ele aceita tanto CSS selector quanto XPath. Então eu vou colar aqui dentro o XPath e a gente só tem que lembrar que o XPath ele começa com 2 barras na frente, tá? O Chromium ele nunca retorna pra gente com 2 barras na frente. Vou dar um ponto fio para escrever nesse componente e eu vou digitar aqui Pythonauta, que para quem não conhece é um canal que faz parte do guarda-chuva do Guia Anônima, que eu fazia parte aqui, que está um pouco parado, né? Talvez volte, talvez não volte, tudo depende, né? Depende do tempo. Mas enfim, dei um enter aqui no terminal para né, liberar o Chromium que estava sendo emulado ali. Vamos rodar esse cara de novo. Então, na teoria, ele tem que abrir o YouTube, encontrar aquele XPath e digitar Pythonauta, né? Que pelo visto não vai funcionar. Talvez o input não... Aí, ó, digitou. Digitou. Ele tá finalizando o carregamento, provavelmente. Bom, vamos lá. Vamos inspecionar esse botão. Pra gente buscar esse cara. Esse botão aqui, copiar, XPath. Vamos dar um Ctrl F para ver. Esse aqui só o XPath já é o suficiente, porque ele pegou um ID search e aí com legacy, né? Vamos dar um page locator. Vamos passar XPath aqui. Pera aí que tem que... Eita. Tem que modificar. Tem que modificar essas aspas. Por aspas simples aqui. Eu tô passando um pouco de trabalho ainda com as teclas de atalho do teclado. Às vezes o FN fica pressionado. Eu tô usando teclado 60%, então eu uso atalho para tudo. E às vezes o FN fica pressionado e aí o meu backspace vira delete e tal. Bem chatinho. Mas vamos lá. Posso dar um ponto clique nesse cara, né? Então, a gente vem aqui para liberar o navegador. Vamos lá. Vamos ver. Ele rodar, vai digitar Python alto, vai pesquisar. Aqui. Encontrou esse cara. Vamos inspecionar esse primeiro canal aqui. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Eu poderia ficar procurando aqui o botão certo, né, para clicar. Mas existe um jeito mais fácil de fazer esse cara aqui, né? Seria simplesmente a gente ir direto para o que a gente quer, né? Então, por exemplo, eu quero vir aqui no canal Pythonauta. A gente já tem o caminho, né? Posso vir em sobre, né? Vamos buscar umas informações aqui do sobre, né? Então, barra Pythonauta 7884 barra about, né? Copiar esse cara. Deixa eu liberar aqui o navegador. E eu posso... Eu não copiei.
Eu não copiei. Deixa eu abrir o navegador aqui de novo. YouTube. Antes que alguém me zoe, esse não é o meu YouTube, não são as minhas informações no YouTube, então nem sei o que está na home. Porque eu criei um novo perfil, acabei de criar. Bora lá. About. Eu posso remover esses dois caras aqui, né? Que ele vai me levar direto para onde eu quero. Posso rodar esse cara. Tá, eu só recebi uma notificação aqui. Tava vendo o que era, se era alguma coisa importante. Vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Eu vou pegar o número de inscritos. Eu vou pegar a quantidade de vídeos e o total de visualizações. Acho que é um bom teste. Tá? Então o que eu vou fazer aqui, eu vou criar um dicionário, né? Tipo, não sei, channel info, né? Vamos criar um dicionário desse cara. Tá? Botou igual aqui. Vou botar. Deixa eu ver. Subs. Vírgula. Deixa eu ver. Vou botar. Views. Também vou pegar vídeos, né? Aqui. Beleza, vamos lá. Para criar esse dicionário aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar o page, né? Que é o nosso objeto que a gente está manipulando. Para cada um desses caras, eu vou dar um page locator. Deixa eu ver que horas são. Ainda tenho tempo. Vou dar um page locator, né? E vou buscar o dado que eu quero. O primeiro é subs. Então, inscritos aqui, inspecionar. Aqui, inscritos. Copiar. XPath. Aqui, só tem um mesmo. Subscribe content. Então vamos passar esse cara pra cá. Aspa simples mesmo. Mais fácil. Views. Views é pra cá. Então eu vou pegar esse cara aqui. Né? Copiei. Opa. Copiar XPath. Ctrl F. Só tem um de novo. Vamos dar um page.locator. Vamos passar simples, o XPath desse cara. Vamos lá no vídeos, né? Olha que esse cara aqui, ele tem dois componentes, né? Então eu vou pegar o de cima. Não vou pegar esses dois spans, não. Eu quero pegar com o texto, né? Então eu vou pegar esse cara aqui. E aí eu já aproveito para mostrar para vocês como é que eu pego só o texto desses dois componentes que estão aqui dentro. Posso dar page locator de novo. Esses caras aqui. Fechou. E tem uns dois pontos aqui, meu Deus. Fechou. Os dois pontos ficou para trás. Aqui. E aqui. Pontos e dois pontos. Em teoria, eu posso dar um print no channel info. E eu vou mudar isso aqui para redless para true. Para não precisar ficar piscando o navegador na minha cara, né? E aí eu tirei o input aqui. Então eu não vou mais precisar fechar. Né? Ele vai fechar sozinho depois da execução. Vamos lá.
ele me printou as informações, né? Só que ele printou as tags que esses caras estão, né? Ele não printou o dado que eu preciso. Existe N forma de você acessar os dados de um componente, né? Nesse caso aqui a gente tem frames de locator, né? Um deles seria com inner HTML, a gente tem o inner text, né? Só que o que eu vou usar aqui vai ser o melhor que eu consegui, que é o inner all texts. Já fiz, obviamente, esse teste ao inner texts. Já fiz esse teste previamente, né? Então eu sei que o que melhor vai funcionar aqui é o inner all texts. Então, para cada page locator eu dou um ponto ao inner text, né? Vamos rodar de novo esse cara. E ele me retornou total de subs, total de views e total de vídeos. Que eram... aqui a gente teve algum erro de formatação. Não sei o que aconteceu. Talvez se eu usar somente o inner texts. Não sei. Isso aí é erro de formatação de string, assim. Você pode resolver de outras formas. Deixa eu ver. Eu usei isso. All text. Na verdade, eu usei o all text content. Não é all inner text, é all text contents. Eu acho que foi melhor assim, porque ele formatou aquele cara. Deixa eu só confirmar. Opa. Vou rodar. Continuou retornando esse caractere aqui estranho. Esquisito. Mas enfim. Isso aqui é formatação de HTML, cara. Isso aqui... Pra tirar isso aqui, você tem que fazer... Como é que era o nome da ferramenta? Bom, não vou lembrar, mas é formatação de texto, cara. Existe uma ferramenta especial para formatar esse tipo de texto. O que eu vou fazer aqui? Cara, é sempre o mesmo caractere. Eu vou dar um replay. Fazer a gambiarra, só para mostrar direito, né? Fazer a gambiarra aqui. Ponto, replace. Copiar esse cara aqui. Caramba, esqueci de segurar o shift. É o jeito correto? Não é o jeito correto. Tô ligando? Não tô ligando. Passa, né? E o resto tá vindo dentro de lista também. Vamos tirar esses caras aqui. Vou fazer gambiarra em tudo então. Bom, tá aí. 3,36 mil inscritos, 32 mil views e 22 vídeos postados. Bom, a princípio é isso. Essa é a utilização básica do Playwright. Como eu disse, eu estou usando ele como bala de prata, mas ele não é a melhor opção. Para cada caso existe o seu melhor uso, né? Mas é muito simples de utilizar e você não perde tanto tempo. Existe a documentação oficial dele, tá? Normalmente ele normalmente não. Por padrão dele, ele foi desenvolvido para trabalhar com JavaScript, né? Mas você pode, no Node, no caso, aí você pode vir aqui e mudar para Python, né? Você vai ter a biblioteca do Python /Python aqui em cima. Você pode vir na documentação, vai ter a documentação completinha, com integração com PyTests e tudo mais. Cara, se forem utilizar, quiserem saber mais,
vão atrás da documentação, não caiam em lábia de vendedor de curso, porque o cara que vai te vender o curso, ele vai te ensinar o que ele quer, não o que você realmente precisa saber. E a documentação não, cara. A documentação ela é desenvolvida pelo cara que criou a ferramenta e ele sabe o melhor uso, enfim, ele vai te dar a melhor experiência possível para a ferramenta que ele desenvolveu, né? A princípio é isso, gente. Deixa eu até aproveitar aqui para mostrar que para mudar deixa eu voltar esse aqui para false. Para mudar de navegador é muito simples. Em vez de botar Chrome aqui, eu posso botar o WebKit, por exemplo. Ele vai abrir com o kit de WebKit. Não abriu, mas. Tá. É porque eu tô no Arch Linux e provavelmente eu não tenho essas bibliotecas de interface que precisam. Né? Teria que instalar essas bibliotecas. Mas eu posso vir aqui, em vez do Chrome, eu botar Firefox. Firefox Open Source. Provavelmente vai funcionar. Ó, ele funcionou igual pro Firefox. Né? Só não funcionou pro WebKit ali porque eu tô no Arch aqui. É uma versão bem simples do Arch, não tem tantas firulas. Então eu teria que instalar aquilo tudo ali de biblioteca e eu não vou instalar essas bibliotecas no sistema operacional com risco de quebrar ele por causa para usar o WebKit. Né? Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. E vamos ver se alguém do chat tem alguma dúvida que eu possa sanar. Então, Will, tá me ouvindo? Olha só. Tô ouvindo. Você pode dar algum exemplo para o pessoal de aplicação desse tipo de ferramenta no dia a dia de uma forma talvez comercial? De uma forma comercial. Deixa eu pensar. Você pode desenvolver uma API que não existe. Por exemplo, você quer os dados de um site, mas você precisa de uma API. Você pode desenvolver esse crawler aqui para uma vez em X horas ele entrar nesse site, buscar esses dados e salvar em outro lugar. E aí você consegue criar uma API que pega esse arquivo salvo e te retorna, sabe? Uma API que toda vez que for chamada faz essa ação. Vai ser uma API bem mais lenta, né, de retorno, mas vai trazer sempre o dado atualizado. Você pode fazer bots para vender. Tem muita empresa aí que eles fazem. Eles precisam desses bots para melhorar o trabalho deles, né? Tipo, automatizando serviços e tudo mais. Então, você pode utilizar essas mesmas bibliotecas para isso. E é uma área que tem bastante procura, assim. Bastante mesmo. Existe até algumas formas de fazer raspagem de dados em aplicativo mobile. Não é minha especialidade, mas eu sei que existe. Já vi fazer algumas vezes. Tentei uma vez utilizando o SDK, mas não tive muito êxito, não. É uma técnica um pouco mais chatinha, assim. E normalmente você utiliza esse tipo de automatização para qual finalidade? É mais para estudo ou para essa questão da automatização de bots para as empresas? Cara, eu vendo bastante bot para a empresa. Questão de bots para WhatsApp e tudo mais. Ultimamente eu tô com umas demandas legais disso aí. Legal. Na parte de segurança, eu acho que isso aí se aplica bastante quando a gente quer fazer algum tipo de coleta de informação. Até tem uma ferramenta, o Aquatone, que eu acho que ela usa conceitos parecidos. Ela vai entrando nos URLs e vai tirando prints e vai separando essas informações por categorização. Por exemplo, se ela acha 5 páginas de erro 403 em um alvo em específico, ela vai juntar essas 5 páginas em uma paginazinha lá no dashboard. Essas daqui são as páginas de erro 403. Só que eu acho que ela não usa o Playwright, eu acho que ela utiliza Selenium, alguma coisa do tipo. Essas bibliotecas normalmente elas são abstrações, né, do Selenium e tal. E até com Playwright tu consegue dar print, gravar a ação sendo executada e tal. É bem interessante, assim. E a biblioteca é bem completa, cara. E você pode usar para N fatores, né?
desde raspar dados de sites aleatórios do Google para buscar e-mails abertos, sabe? Para fazer um mailing, talvez. Não é o correto, né? Hoje em dia. A gente tem a LGPD aí para azucrinar a nossa vida. Mas se você, por algum motivo, precisar fazer, existe essa possibilidade. Ó, tem alguns comentários aqui, Will, que eu vou ler para você. O Hugo comentou que empresas que trabalham com licitações utilizam bastante esse tipo de bot. O Winston Churchill falou que é muito comum para ficar buscando dados em lojas imobiliárias de área oficial e também para rodar já sobre uma base de textos HTML. E aí, a penúltima, o Matheus Aguiar falou que para OSINT, para em busca de informações em fontes abertas, é uma boa também. E o cara que está aqui com a gente desde de manhã, que não consigo ler o nome dele porque está em outra língua, acho que é japonês, coreano, chinês, sei lá, bot no site de cassino. KKK, brincadeira. Esse tipo de bot é aquele bot que é utilizado para fazer compra, tipo de itens exclusivos, Will? Ou é uma parada diferente? Sim, sim. Eles usam esses bots normalmente para drop, né, de empresas. Por exemplo, a Nike lança alguns tênis muito específicos e especiais ali, com um número limitado no Brasil. Tipo, é um Jordan de edição especial. Vou usar como exemplo o Jordan do. Como é que é o nome do cara, velho? Agora fugiu o nome. Mas é um trapper. É uma collab entre os dois ali e saiu, acho que foram 5 mil pares. Então, as lojas de revenda, elas têm muitos desses bots para quando sai o tênis, né, no dia do lançamento, ela vai lá e compra 5, 6 pares, sabe? E revende a, sei lá, 5 vezes o valor que comprou. Porque é algo muito específico e os sneakerheads são meio viciados nesse tipo de coisa. Também, uma das empresas que eu conheço, assim, que faz essas raspagens de dados ali, na verdade, eles não fazem direto, né? Mas é a desconto no preço ali do Rato Borrachudo. Eles pagam um serviço que faz essas raspagens de dados em sites de e-commerce, né? Então, é dessa forma que eles descobrem, que eles mapeiam, né, o preço anual de um produto e te avisam que o preço de algum produto que tu botou como como um produto que tu quer, tu marcou como um produto que tu quer, e eles te notificam dizendo que o preço baixou, né? Dado a média histórica daquele produto, desde que eles estão começando a avaliar ele baixou. Então eles te enviam um e-mail, tipo, meio que te induzindo a comprar, né? E a última pergunta para a gente finalizar é da Ana Caroline perguntando se web crawling tem relação com web scraping. É a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa. Só muda o Beleza. nome. Então, Will, como é que o pessoal te segue nas redes sociais? E só para deixar claro, né, eu tô chamando ele de Will e não de William Jesus, porque o Will ele já participou aqui do canal várias vezes, a gente é amigo pessoal há mais de 5 anos, eu acho. Então, é por isso, tá, gente? Não é porque Por aí. estou desmerecendo o convidado, não tem nada a ver, tá, gente? Então, tem conteúdo pra caramba do Will aqui no Guia Anônima, tem no Pythonauta também, dá uma olhadinha lá, tem uns conteúdos bem legais lá. E, Will, como é que o pessoal te segue aí nas redes sociais? Qual que é a melhor rede social para o pessoal te seguir? Normalmente a que eu mais uso é o Instagram. Por mais que seja mais pessoal e não profissional. Mas é William Silva, é William com N, silva.py, né? .py. É a que eu mais uso, cara, mas pode me seguir no LinkedIn e tal. William Jesus da Silva no LinkedIn. E é isso. Assim, vai ter um barbudo feio lá na foto de capa. Pro pessoal que tá ao vivo aqui, eu vou estar mandando no chat. Pro pessoal que está assistindo esse corte, essa palestra gravada separada, vai estar tudo aí na descrição, tá bom? Will, muito obrigado pela participação, muito boa a palestra e de verdade, é um conteúdo bem diferente aqui, mais voltado para essa automação que eu conheço você como referência. Muito obrigado. Só agradeço. A oportunidade aí, o tempo disposto para a comunidade no geral. E o teu trabalho é muito importante para a comunidade, cara. É isso aí. Obrigado, o nosso trabalho.